Vamos reantecipar aqui algumas questões, aproveitando que eu estou de bom humor. Que essa pauta está longe de ter sido deixada para lá, né? Então nós temos aqui questões bem minuciosas sobre... Estava conversando com a Jaciara hoje, né? Vai sair o processo seletivo de DT. Depois você entra, você ganha ponto na carteira, consegue preferência com relação aos outros, você não faz nada. Ganha mais de 5 mil reais, tem ticket. Aí falou o nome do cara, tava trabalhando como personal, num monte de coisa, se fudendo, mas é só você pagar o CREF, porque tem que ter o CREF para atuar. Ou seja, né, prefeitura, público, privado, que são órgãos, né, causa e efeito de universidades e de questões a quem justifica o mercado de trabalho e exclusores do mercado de trabalho, fingidos defensores, quando colocadas N questões, né? Que a gente vem colocando aqui sobre o Conselho Regional de Educação Física e os efetivados de rabo na cadeira, os que aconteceram, porque são pessoas dentro da área de educação física que conhecem muito bem tudo isso daí. E o que são filhas da puta que vieram antes, que nós temos pautas totais, que não conversaram à altura de classe, né? Tô falando exatamente, inclusive mandando recado para a tal da Suelen Torres, que ficou aí encarregada do Conselho Regional de Educação Física de jogar a galerinha no camburão. Maridinho dela é personal, filhinho dela é isso e aquilo, tal, beleza, né? Não a considero, não a quero em nada que é meu em nenhum momento histórico, não a considero sapientalista em nada, entendeu? Não fez ao longo do tempo nada, aconteceu muito depois e temos muitas questões, né, sobre o que virou tempo de Confef e Cref entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, o que virou operacionalidade de quadrilha e lavagem de dinheiro entre academias, é quem justifica a educação física, quando anti-academias, quando durante academias, entre tudo que se transita e toda a gravidade que eu fiz expor. Eu exijo indenizações e recursos literalmente revolucionários que destruem, inclusive, o Conselho Regional de Educação Física. Eu quero ela em emergencialidade, pau a pau, para eu saber quem ela é, o que ela faz. Ela pode nadar, ela pode fuder, eu tô pouco me fudendo para ela. Eu só sei que ela me fudeu junto com muita gente e ela vai ter que responder sobre negligência, aquilo que não é inclusão, não é multidisciplinaridade, não é defesa profissional. Pode ser da área de direito, ela pode ser da casa do caralho, que eu tô mandando ela tomar aqui no cu de novo. Eu quero medir força com ela pessoalmente. Eu quero cadê toda uma classe, todos eles, do que virou ministério, paradigma, paradoxo de trabalho, de qualquer condição de atividade larga e restrita, para colocar esse puteiro todo em dia e eu exterminar no mapa esses bandos de filhas da putas que me intitularam bacharelado, né? O que é dizer que te atribui valor daquilo que eu nunca precisei? Sei o que é Constituição, Estados Constituintes sobreviventes perante o que eu hoje coloco como referencialidade extraordinária. Vocês vão me trazer minuciosidade do que vocês fizeram ser processo inclusivo de deficientes e fingidos de religiosos e politizados como governamentados, né, entre defesas governamentais, que é para coisa feder muito além da capacidade do que aquilo que eu coloquei, que já era estado defasado e já foram possibilidades N de como classificaram tecnicismos máximos e a tragédia do que eu encontrei o mercado, ou de como eu abri o mercado, o que era o mercado, a quem descobri paradoxo de mão de obra barata, tudo aquilo que coloca, porque aí, conversando com ela, né, eu não vou pagar crefe algum. Aí o que é? Aonde a carteira assinada, o que virou efeito dominó? Até onde isso vira desbravação de isolacionistas, de tribos e virar componente civilizado entre inéditos, que ele acontece entre cadeia aberta e fechada, que são capazes de fazer em teoremas de como são traduzíveis etiquetadamente e multidepartamentados entre teoremas de trabalho e habilidades que são estimuladas e utilizadas cada vez mortiferantes, inclusive entre porcaria de esporte, porcaria de dança, porcaria de luta, porcaria de ludicidade, a quem amadorismo, desamadorismo, política de resultado, encostou a mão, para mim já é problema. Alongamento passivo para mim já é problema, entendeu? Dançou, se a regra não comporta e não completa e joga no cu do outro, já é problema, entendeu? Chutou, piorou mais ainda, pendurou no pescoço, o negócio fica grande, né? Então nós temos questões aonde a gente vai colocar o que é negligência, aquilo que a folha não fecha, as conveniências, né? Do que virou liberdade, do que virou regime de regras de fato.
perante o que virou, né? Tanto estímulo de armas a quem justifique peso corporal, instrumentos e máquinas, tudo aquilo que eu não sou e de fato o que eu sou. E o que não são dentro de categorias e limites de categorias entre as máximas e as mínimas, e o que viraram impulsionar, caso acham ter um segredo, caso acham ser loucos, né? Que estimularam débitos mentais e precisam que eles sempre aconteçam. As conveniências do cobaia e ainda a guerra do rabo na cadeira, o que fizeram sobre a protocolaridade porca das coisas que eu venho colocando a quem justifique o instrutor, o técnico, o preparador físico, o educador que não é o professor, que não é o atleta, que não é o provisionado, que não é licenciatura, que não é licenciatura plena, que não é bacharelado, que não é pós-graduado, que não é especialista da parte de quem, que não é o mestrado, que não é o doutor, não é o jeitinho brasileiro, com Z ou com S, toda porcaria que ficam empatando foda, ou toda delinquência colocada, caso, no mínimo, tivessem organizados côncavos e convexos, o que fingiram organizar, o que fazem impulsionar até onde, quando inclusive, né, sobre todas as questões que eu em socorro total, eu quero inclusive, eu dou o direito e eu quero o direito como o dever que eu me imponho, dessa filha da puta e toda a rede que estiveram em volta, porque eu vou ligar para aquele puteiro de volta, porque vocês, quanto tempo se passou, eu não tenho obrigação de pagar nada, de ser intimada e de vocês ousarem me intimar, eu quero uma coisa muito maior que isso daí. Então, aonde vocês aparecerem dentro do meu e-mail e me entupir de cobrança de CREF, dizer que não tem, quem não dá baixa, vocês não são governo, instituição, não são para dar baixa, para dar alto. E o nível de gravidade que eu encarei, entendeu? Existe uma mala direta. Eu quero mostrar a vocês o que é uma mala direta, porque, inclusive, não existe nada a favor do profissional competente, vocês não fizeram competente como eu fiz, em Espírito Santo largo e restrito. Eu não convido vocês a nada, eu não quero vocês em nada que é meu, eu quero justificar o que é ministério largo e restrito e mesmo o limite da sala de aula. E a quem justifique sentar o rabo para ouvir, fechar o cu e abrir e ver que se para comer, entendeu? Para comer e cagar não vale a pena, vocês vão ficar em casa, o caminho da casa de vocês, aonde é que vocês vão espacializar, longe do meu espaço, inclusive. Dizer que quando vocês passam para fazer dobrar, o tanto fizeram entre mal passar, toda a criminalidade de propina sobre propina e grupos, porque é avisar quem está errado, para dar cobertura para incapacitados, para fingir olhar a carteirinha e botar para gente ser escravo de provisionado, como de gente sem capacitação alguma, isso pelos achados efetivados do rabinho na cadeira, né? Achado bom de foda, achado da área de direito, donos de ministérios, isso e aquilo, com um tiro na cara pra gente entrar na roleta russa ou qualquer coisa que inquisitive, que solucionize e que utilizemos todos os critérios de acertos de conta, aonde eu já estou por aqui ainda, o que quer dar baixa. Nós vamos mesmo dar a baixa que eu quero, retratando todas as condições processuais, que além de eu fazer tudo antes do tempo e da hora, em tempo e a hora, verbo gerundificando condições o tempo todo e não recebendo porra nenhuma por isso, e tendo passado o período colocando com clareza, inclusive todos os meus documentos, eu quero a reinvalidação. Vocês vão entender o que é gravidade de regra e sistema coletivo, que implica que qualquer filha da puta ganhou direito de genocidizar o que vira, paradigma e paradoxo de morte induzida, de morte premeditada, fingidamente planejada, periodizada, ou coisas quaisquer que nem assim, sobre esses cálculos, e elas acontecem, é quem justifique. Na hora que sobrar, a gente vê o que dá e passa uma poeira, faz-se um cálculo econômico sobre, né, o leite derramado a quem vem a nós o vosso reino. Condições literalmente gravíssimas, né, quando entre denúncias e, né, literalmente armadilhas tenebrosas entre ladrões infinitamente, fizeram um infinitivo de descabimento burocrático e mal desdepartamentado, né, tenebroso para que as pessoas se cansem e mesmo as amarras das quadrilhas não se fizeram, né, desconectados. E quando estimulados delinquentes, achou que estava difícil, não estava entendendo o que eu estava escrevendo, não entende não a recreação e a brincadeira dessa classe. Sentou o rabo na cadeira porque fingiu de som, entre tudo que eu passei e tudo que eu fui ameaçado, eu estive gravando o tempo todo.
Então existe um pacote de pessoas e entre negligência e classe que não mostra a competência e o mínimo de alguma hombridade sobre tudo que eu coloquei que fizeram nunca nem responder e só responder às conveniências muito pequenas de algumas questões onde viram só reetiquetar os ladrões, os leigos, né? Continuar engavetando os outros e achar que vão pensar por isso. Eu quero participar do engavetamento reverso com as minhas inéditas literalmente sustentadas. Eu quero isso em rede nacional como internacional e cara a cara para a gente dizer o que são os governos e desgovernos e mesmo os filhos da puta, né? Dessa classe desgraçada, inclusive bolsonarista, que eu tenho um ódio mortal. Já falei porque quando isso implica em você colocar o que virou Força Armada, responsabilidade de treinamento e toda a desgraça que estava embutida entre todas as chacinas fingidas de fitness e que eu nunca levava isso como uma etiqueta, o que era não está o bom senso da coisa. Olha como eu coloco todas as coisas e como Deus me colocou perante todas as coisas e dizer que inclusive é manter, pague ou não pague, que, desde que tenha o tempo da carteirinha, ou seja, responsável técnico, né? Para que façam com o seu nome o que quiser, vá na justiça, sobre justiça, não há justiça para ninguém, não é causa e efeito, a quem justifique fingir isso, assim já mal fizeram. Então, provisionado, mas vamos entrar nesse lado, mas nesse lado tem essa dancinha que não paga isso, mas vamos pegar essa parte boa, esse pega a parte boa aqui, esse pede a parte boa ali. Todo mundo para fazer uma lavagenzinha de dinheiro e o que vira o estado presencial e a presencial, e mesmo as infrações como a criminalidade, caso eu precisasse ir para a prefeitura, caso eu precisasse ficar na academia, onde pessoalidade e impessoalidade, há quem justifique tudo que eu driblo sozinho e quando é que eu fiz acompanhado, e entre CREF pagando CREF mesmo eu quero receber com juros e correções monetárias, mas inclusive cortando mal pela raiz, né, botando bandido e gente que não vale nada a estar ostentando e criando situações que eu posso fazer de graça, caso atividade física organizada perante trabalho sustentável. O mínimo que tem que saber é fazerem sozinho o mínimo de algumas questões, o que fizeram um trabalho prático, básico, entre atividades largas como restritas e aquilo que mesmo eu não quero mais aprovar e não quero mais que esteja. Avaliando o nível de criminalidade, quando você vai se culpando, você vai gastando, você vai selecionando, é tudo muito amplo, muito restrito. Como eu comecei a contar uma coisa, como eu já contei várias coisas, e o que o tempo fez dizer e recoloquializar, né? Então esse negócio de me cobrar, dizer que pode chegar um camburãozinho na minha casa, uma ordenzinha judicial, quem são vocês por tudo que eu fiz antes de vocês chegarem, durante, depois, entendeu? Inclusive a negligência e a safadeza, entendeu? De esperar que as pessoas tenham, que paguem lá para pagar, apareçam lá para cobrar um montante que dobre os valores, vocês não cobram nada em dia de ninguém, isso virou uma trambicagem gigantesca, uma lavagem de dinheiro e uma desorganização absurda dentro de governo, gerando desgovernos literalmente tenebrosos, chacinadores, aonde uma classe tão porca falar para uns porcosos sentados no rabo da cadeira, quando que vocês fizeram classe em algum momento, caso vocês fossem da classe, que quando com o rabo na cadeira vocês não estão deslocando e vendo o que é ser chacinado pelos ossos para qualquer bundinha de bosta, algum cagado do que é, já que eles conhecem esses problemas, como é ficar na mão deles, já que a pessoa física, a pessoa jurídica, quando sentam o rabo na cadeira, quem justifica em poder de Estado e as privadas totais e os públicos totais, o que virou conveniente deixar a poeira baixar, se não morrer vive. Então nós temos questões bem minuciosas sobre o que virou prática descabida, cobrança descabida, documento para trás. Eu não só dou o direito de mostrar tudo o que eu gravei, como eu quero o direito de cagar, inclusive na sua cara, e quero saber quem são os presidentes desses CREFs e todas as pessoas, inclusive de UFES e qualquer outros lugares que tiveram envolvido nisso aí, que se depender de mim, as casas deles são demolidas. Os que estiveram apoiando essa merda, assim, são expulsos, tudo deles bloqueado. Saber onde tem um parente deles em qualquer lugar do mundo para dizer como é que eles iriam, como é que eles têm que fugir. Na prática, eu estou aqui seguindo um contexto governamental entre ter falado o que virou direito de, né,
os ditadores totais ao cu dos ditadores totais de fato, para a gente dizer quem é que fez e o que vira princípio de liberdade, de regra ou disciplina de fato, de uma classe filha da puta impulsionada por filhos da puta em maioria não vale merda alguma, inclusive quem os buscam, que vem trazendo diagnóstico do que vocês fizeram no mercado de trabalho. E entender que pela desordem ou pelo segredo eles não têm tanto assim, o percebido desse problema, podemos fazer o que quiser, o que virou entre lavagem de dinheiro absurdo e qual é o platô. Primeiro que tem que estar estimulando e vendendo, entre droga total e toda desgraça, né? Fingidas de saúde, o que é você de fato colocar um imperativo das coisas que estavam livres do mercado, o que é uma raça e sobrevivência. E sobrevivente, um campo atleticista que hoje é para dizer que eu tenho nojo de todos eles. Em gênero, número e grau, que não tem gênero nem número, muito menos grau. Não vão herdar nada através de mim, que tenho vergonha na cara de nem ousar comunicar o meu nome. Eu quero redocumentação daquilo que virou na boca do povo. Até aquilo que foi passado ou foi comercializado no meu nome. Medição de documento, o que vocês entenderam como violabilidade, como fiançabilidade, como intervenção, como questões em tempos achados tribais e naturalizado a referencialidade de incorruptível, como o que virou milagre revogável, achado, perdoável, né? Entre espaço e desespaço, afim. Então nós temos questões quanto a essa quadrilha desgraçada, demoníaca, do qual eu quero destruir, e eu quero processar, e eu quero tirar todos os direitos que eles têm, do que eles fizeram, né? Ou pague a qualquer modo, entendeu? Porque eles nunca existiram de fato, nunca existiram, não serve para nada, um bando de vagabundo, um bando de criminosos que não valem nada, que não servem nada, que não resolvem nada. E com agressores tenebrosos, manda chamar aquela vagabunda chamada Luciana Abreu Travassos Mota, ou Travassos Abreu Mota, a gestora amiga da Suelen, entre a finalização, entendeu? Inclusive do caso Luiz e Tony Bassini, e todos os provisionados e leigos e todos que eu venho convocando sobre o que virou desmanches de trabalhos, de privadas, de academias, desde o que eu venho a retratar novamente do primeiro processo, que isso implica o meu histórico de vida, a minha referencialidade de queimar a amostra que não vale merda nenhuma, como eu fiz dentro da minha própria casa, colocando um critério de herança, o que é a minha singularidade de como Deus me conduziu, todas as coisas, aquilo que eu estou usando, queimando tudo sem casa, ou para recursar, o que virou direito ou ganharam direito de fazer quando cobaiar e dessubsistencializar e ressubsistencializar perda total como seguro total a quem falha muscular e memória muscular, se autodescrucifique mesmo, ressurreiçorize a quem justifique imagem comparar e poder de compra e venda, que é aí que nós vamos ver o que é bom para tosse. E é aí que eu quero saber o que são estimulados em baixuras e profundidades, quem é que vai ficar de fora? Entre os que fizeram-se presenciais e apresenciais, e quem é que morre na beira do caminho quando a tragédia chega a essa altura, o que é alguns estímulos, né, de destradicionalismos ou mesmo revoluções de desconhecidos totais, que quando isso se traduz em tradicionalidade, nem de quatro quando bípede, né, bípede, a quem justifique o platô de crucificações convencionais e desconvencionais, a quem ressurreiçoramento sideralizante, telecinésico, revelatório como a pauta que deuses mesmo sempre edificaram, né? Mas uma coisa de cada vez e tudo ao mesmo tempo, né? Aonde significou queda infinitiva. Caso vocês achassem que vocês têm algum platô, em maioria que tem algum platô, né? Que estiveram despurgatoricizando e fazendo igreja e fazendo trabalho. Porque algumas coisas já caíram por terra há muito tempo e eu quero, de fato, a coisa muito detalhada, não que eu não possa mostrar, eu prefiro que vocês não tenham que esconder e não tenham angariado tanto assim, nem enfiado embaixo do pano. Agora vocês são desconhecidos, você é desconhecida, você para mim não serve como professora de educação física, como gestora, como advogada, como porra nenhuma, e eu quero destruir você,
porque você não tem compaixão, nem disciplina e nem nada daquilo que mesmo eu não te convidei, porque eu não preciso de pena, que é aquela mesma pena que eu nunca vou ter de você, porque eu fiz um mercado andando a pé, você é uma intrusa de merda que eu não considero nem de onde é que você veio e pra onde é que você vai. E qualquer um que esteja do seu lado avisando, inclusive você, sua merda, porque eu vou ligar pra você ou vocês estão me fazendo de isca, entendeu? Para tirar aquilo que eu já não tenho mais, mas vocês não são nada e vocês estão sentando naquilo que vocês não mais vão sentar e dizer que eu vou destruir todos vocês, custe o que custar.